Glória a Deus, aleluia. É a minha mão, a mão do Senhor que abre e fecha, amém? Glória. Toda a igreja, como é que era, Mar? É a minha mão, como é que é o pedaço aí? Olha, Mar. Amém, glória a Deus. É a mão de Deus, sim ou não? Graças a Deus. Pastor Mauro, nosso querido pastor Mauro, maravilha, glória ao nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, vivemos em uma época cada dia mais difícil. Sentimos dores, angústia. Tem muitas pessoas com depressão devido a alguns problemas, seja ele financeiro, decepção no relacionamento, e aí vai. E as pessoas preferem tirar sua vida, você fala, porque a morte é o final de tudo. A morte é o fim de todas as coisas. Assim como nós pegamos um livro, tem início, meio e fim. A palavra de Deus, início, meio e fim. A gente assiste um filme, tem início, meio e fim. Então, todo mundo acha que a morte é o fim. É. Para a matéria é. Para a carne, a morte é o fim. Para esse corpo aqui, é. Mas para a alma, será que ela morre? Ela não. A alma é linda, não envelhece, sente dor, fala, tem sentimentos. Mas e a alma? Estamos vivendo difíceis, tempos difíceis. Estamos na igreja há anos, louvando, glorificando a Deus. Mas é um despertamento para mim e para cada um de nós. Para onde a alma vai repousar? Eu convido vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Somente um versículo. O versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e a que tens preparado para quem será? Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, assim como o Senhor já está falando desde o início do culto. Que nós possamos não somente ouvir, armazenar nos nossos corações, executar a sua palavra, e mesmo no momento difíceis, não sair da tua presença. Mesmo no momento de dificuldade, não abandonar a sua presença. Fala conosco. Em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pode sentar. Pois é, a alma ela não morre. A carne morre.
Esse corpo vai embora. A Bíblia diz, do pó veio e do pó retorna. Mas e a alma? Aonde ela vai repousar? A quem ela vai descansar? Com quem? À direita, salvação. À esquerda, condenação. É só pesquisar na Bíblia. Está falando. À direita, coisas boas. À esquerda, coisas ruins. Está na palavra. Os salvos à direita, os condenados à esquerda. Então, a alma, ela não morre. Será o início de uma nova vida, de uma nova etapa. Sendo que só existe 2 destinos. Só 2. Só tem 2 caminhos. Só tem 2 direções. Só tem um lado direito, salvação, e tem um lado esquerdo, condenação. É despertamento para você e para mim. A palavra de Deus sempre fala para quem está ministrando primeiro. Sempre para ele. E Deus já me colocou isso no coração. Para trazer. Então, salvo em Jesus Cristo será uma vida sem sofrimento, sem dor, vivendo eternamente com Ele, conforme a palavra de Deus. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também uma cidade santa, a nova Jerusalém, ela que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada, para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com ele. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará os seus olhos de todas as lágrimas e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 5. A noiva do Senhor. Olha que presente para a alma. Olha que presente para onde a alma vai repousar. Não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, não tem lágrima, não tem mais nada, nada, nada. Só tem alegria, só tem gozo com Deus, só tem gozo com Jesus Cristo, só tem alegria com Ele. Temos momentos difíceis nas nossas vidas, mas o que não podemos fazer é deixar de caminhar, de olhar para Cristo. Lembra de Pedro? Se é o Senhor, me faça eu ir até aí. Vem, Pedro. Pedro vai. Olha para Cristo. Ele anda. Mas no momento que ele para olhar para a tempestade, para as adversidades da vida, ele afunda. É isso que não podemos fazer. Por mais que as atividades, a tempestade, as coisas ruins venham para nossas vidas, nós temos que permanecer firme no alvo. Eu sei que é difícil. Quantas pessoas que nós conhecemos tiraram a vida? Anos atrás, lá no Rio de Janeiro, problema com o governo do Rio, colegas de farda tiraram as suas vidas por causa de dívida que não aguentava, porque era o fim. Queria terminar. E terminava tirando a sua vida. A carne acabou. Mas e a alma? A matéria se foi, mas e a alma? Para onde foi? Tiraram as suas vidas por causa de dívidas, porque estávamos recebendo lá para o dia 17, dia 20 do mês. E sabe como é que é a dívida de cartão de crédito? De cheque especial. Bateu o dinheiro na conta, toma e já tem juros e mais juros e mais juros e mais juros e lá vai. E pessoas desesperadas, não tinha mais como resolver. Quanta gente nós conhecemos, ouvimos falar, jovens, adultos, tirando a sua vida por causa de depressão, por causa disso, daquilo outro. Porque era o fim, é o fim para a matéria. O fim para esse corpo do pó veio e do pó volta.
Mas e a alma? O espírito vai para Deus, mas e a alma? Vai para quem? É um alerta para a igreja, é um alerta para mim. Aonde que eu desejo repousar a minha alma? O que que eu faço? E ele diz assim: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê nelas, que me ouve tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Então dirá o rei ao que estiveres à direita: vindes, bendito de meu Pai, pois por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Então a direita é salvação. A esquerda é condenação. A direita é bom, a esquerda é ruim. Mas quem escolhe é você e eu. Ele já fez por cada um de nós. Ele já fez. E quem não foi encontrado no livro da vida será condenado com o diabo e seus anjos caídos no lago de fogo, onde o relato da Bíblia diz que é ranger de dentes e sofrimento todos os dias. Então ele dirá ao que estiveres à esquerda: maldito, apartai-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz que o diabo que enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, e onde estará a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Na cruz do Calvário tinha dois ladrões, da direita e da esquerda. Da direita foi salvo, da esquerda condenado. Um confessou, o outro não. Eu não estou falando de uma morte, carne, porque ela é o fim da matéria. Mas eu estou falando de uma alma, que é o começo de uma nova vida. Essa vida acaba, mas começa uma nova. Eu estou... Às vezes pode falar assim: pastor, mas está falando para a igreja. É? Vai ter passagem na Bíblia que vai dizer: eu preguei, falei no seu nome. Ele: não te conheço, maldito. Apartai-vos de mim. Olha só. Você imagina 30, 40, 50 anos numa igreja e chegar naquele grande dia e ele falar: não te conheço. Que decepção. Que coisa ruim. Agora, se você chegar lá e ele falar: bendito, bendita de meu Pai. Que maravilha. Mas se ouvir maldito, não tem volta. A coisa é séria. Desejamos tantas coisas, brigamos por tantas coisas, mas o que fazemos para a nossa alma? Eu não estou falando que eu não posso ter isso, não posso ter aquilo, não estou falando nada disso, jamais. Concordo plenamente, está na Bíblia, que nós podemos ter melhor dessa terra. Mas a quem eu busco primeiro? A que Senhor eu busco primeiro? A quem eu estou buscando? A quem a minha alma vai descansar? Com quem? Parece, é uma mensagem dura, principalmente hoje, do último domingo do mês. Mas é uma mensagem de um alerta para despertar a igreja, para despertar eu, você, quem está ouvindo, para onde essa mensagem for. Desperta tu que dorme. Tinha 10 virgens. As 10 entraram no reino? Só 5. Na palavra de Deus, não diz é salvo. Ela diz será. Será é a terceira pessoa do futuro do presente. Futuro do presente do indicativo. É o futuro do presente do indicativo, indica uma ação que acontecerá no momento. O futuro do presente do indicativo expressa uma ação que provavelmente ocorrerá no futuro ou uma suposição sobre o presente. Mas não se trata de uma afirmação categórica ou um fato absoluto.
Então, ele pode ser usado para indicar uma ação futura que se espera que aconteça. Um exemplo, amanhã viajarei para São Paulo. Há uma expectativa, mas não pode haver, ou pode haver um imprevisto. Então, será? Ele está conjugado no verbo do futuro, do presente, do indicativo. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Será? Ele não afirma, é salvo. Mas é a graça, pastor. Sim, a graça é um dom de Deus. Ninguém vai pelo mérito. Vai pela graça, vai pelo amor, vai pela misericórdia. Mas a Bíblia também vai falar em Apocalipse que se for fiel até a morte, se for fiel até a morte, pronto, está aí o será. Está aí a razão do será. Eu tenho que ser fiel. Ah, aí eu estou indo, paro no meio do caminho. Desisto, vou para o mundão. Uma vez salvo, sempre salvo. Não tem, não. Sinto muito. Pelo menos na Bíblia não tem isso, não. Então podemos concluir que o será salvo precisa ser fiel até o fim. Apocalipse 2, versículo 10. Então não existe salvo, sempre salvo. Veja o que aconteceu com a tribo de Dan e Efraim. Idolatria e apostasia. Dan introduzia adoração de ídolos, desviando o povo de Deus. Juízo 18, 30, 31. 1 Reis 12, 29 e 33. Segundo, rebelião. A tribo liberou a apostasia no reino do norte, levando a divisão de Israel. Essa ação idolátrica marcou o início da apostasia oficial do reino de Deus, do norte, que persistiu sobre todos os seus reinos subsequentes, culminando em uma eventual queda e exílio pelos assírios em 720 a.C. Terceiro, profecia negativa. Gênesis 49, 17 descreve Dan como uma serpente que morde o calcanhar. Associa o engano ou a maldade. Quarto, pecado de Efraim. A tribo de Efraim, que mais tarde representou todo o reino do norte de Israel, foi fortemente repreendida pelo profeta no Antigo Testamento, Oséias, por sua profunda idolatria e abandono de Deus. Oséias capítulo 13, versículo 1. Quinto, essas duas tribos foram substituídas em Apocalipse capítulo 7. Pesquisa lá. Vê se as duas estão lá. Dá uma olhada para ver se tem Dan e Efraim. Apocalipse capítulo 7. Pode olhar. Não tem. Foi riscado. Ser fiel até o fim significa perseverança inabalável em um compromisso, fé ou ideal, mesmo diante de grande dificuldade, tentações ou perseguições, como promessa de recompensa, salvação e coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Mateus 24, 13. É um chamado à resiliência, à consistência, à lealdade absoluta, seja para com Deus, um ideal ou um ente querido, como uma crença de que essa perseverança trará uma recompensa duradoura, seja ela espiritual, seja ela pessoal. A morte é o fim para a carne, mas não para a alma. É um começo de uma nova jornada. Nós temos corpo, espírito e alma, ou para ser exato, espírito, alma e corpo. Porque primeiro vem o espírito, depois vem a alma e depois vem o corpo. Mas vou falar aqui primeiro sobre o corpo. A parte matéria, ou material, temporária, que interage com o mundo físico. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7 descreve o momento em que Deus concede a vida a Adão, tornando-o a um servo vivo através do seu próprio sopro divino, conectando a terra de onde foi formado. Alma, o centro da personalidade, emoções, intelecto e vontade, o que nos individualiza. Mateus 16, 26.
A prioridade da alma, a vida eterna, a salvação espiritual, supera todos os bens da terra. Pode ganhar tudo, pode ter ouro, pode ser o homem mais rico do mundo. A alma for para o inferno, não adiantou nada. Não adiantou nada. Não vai levar nada. Mas ao contrário, vai sofrer eternamente. É eterno. Não tem fim. Para a alma agora não tem. Seja ela com Jesus, ou seja ela com o diabo e seus anjos. Não existe fim para ela. Não tem. O custo da perda. Perder a alma é uma perda insubstituível. Sem preço que possa pagar o seu resgate. Não tem mais. Porque o seu preço já foi pago lá na cruz. A coisa é séria. Parece uma coisa, não, superficial não é. É uma realidade. É uma realidade que em breve estaremos vivendo. Ou se Jesus vier e a gente estiver vivo, ou se de repente morrer, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco. Não sei. O contraste com o material, ganhar o mundo, mas perder a vida é um péssimo negócio. Espírito é a parte imaterial que busca a comunhão com Deus, a vida espiritual, sendo fonte da vida eterna. Romanos 8,16. Romanos 8,16 é uma poderosa declaração da obra do Espírito Santo, que nos cela e nos dá a convicção inabalável de que somos amados e pertencemos a Deus. Pois é, estamos sentados no culto, assistindo, ouvindo a palavra, ouvindo louvores. E se Jesus... Porque Jesus ele pode vir daqui a 10 anos. A gente não sabe se vai ser daqui a 100, daqui a 10, daqui a 1 ano. Sabemos? Não sabemos. Então temos que preparar a nossa matéria? Não, temos que preparar a nossa alma. Não é a matéria, é a alma. E se Jesus viesse nesse exato momento, agora... Como é que você sentiu? Como é que você sentiu agora? É num piscar de olhos. É fração de segundo. É milésimo. Piscou, acabou. Ué, cadê o fulano da direita? Cadê o fulano da esquerda? Alguém já viu um filme que fala sobre isso? Que no avião some pessoas, vai sumindo pessoas. Aí a mulher chega na igreja e... pastor, graças a Deus. O senhor está aí. Ele, o que foi? Eu pensei que era um arrebatamento. Ele é. Nós ficamos. Ficou ela, ficou o pastor, ficou outras pessoas. Preparou tudo, mas não preparou a alma. Esse corpo aqui envelhece, esse corpo aqui apodrece. Não fica sem tomar banho 3, 4 dias, para você ver o odor. Vai ver como é que é um defunto de 4 dias. Fede. Eu sei porque eu tenho experiência disso. É horrível. É insuportável o cheiro. Colegas colocaram Vick para poder não sentir o cheiro. De tão forte que é. É horrível. A matéria podre. Mas a alma é bonita. A alma é linda. A alma é jovem. Não envelhece. Nunca. Nunca fica velha. Não vai morrer. Só vai passar uma eternidade. Agora onde? Aonde ela vai passar?
Aonde tua alma, a minha alma vai descansar? Vai descansar com Cristo, salvo. Mas o que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que perseverar. Tem que fazer igual a palmeira, enverga, vem a tempestade e volta de novo. Você imaginou Jó como que passou? Você lembra de um garoto chamado José? Porque era um garoto, era um jovem. Passar pelo que ele passou. Mas ele foi fiel a Deus, ele foi perseverante. Chegou onde chegou, mas pela sua perseverança, pela sua obediência. Pelo seu caráter. Eu não. Primeiro eu respeito meu Deus, temor a Ele, e respeito o meu Senhor, que é o seu marido. Não tinha ninguém, mas tinha Deus observando. E tinha um outro lá anotando, ó. Vamos ver se você vai. Vou anotar aqui no bloquinho. Não pensa que ele não vê. Para onde a nossa alma vai repousar, meu amado? Para onde a nossa alma vai descansar? Eu só fiz isso para você ver como é que é. Essa parte de faltar luz e o relâmpago ali, o trovão, só foi para você ver. Como é que sua cadeira fica? Ou ficaria? Vazia com as suas roupas? Ou ocupada? A quem eu dou a minha alma? Para onde ela vai? Porque quando chega naquele grande dia, ele fala, bendito de meu Pai, aleluia, glória a Deus, maravilha. Mas se ele falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço, não existe volta. Não tem jeitinho. Não pensa que vai ali querer subornar o anjinho para passar por debaixo da cerca, alguma coisa. Não tem. Acabou. É céu, é com Cristo, ou é com o diabo. Deus já fez por mim e por você, lá na cruz do Calvário. O que eu estou fazendo por ela? Pessoas brigam por tantas coisas pela matéria, mas esquece da coisa mais bonita do corpo, a alma. Todo espírito volta a Deus, mas é a alma. Brigamos por herança, brigamos por A, brigamos por B, brigamos por C, mas e a alma? Para onde ela vai repousar? Eu volto a repetir, eu não tenho nada contra você ter um carro bom, ter uma casa maravilhosa, ter isso, ter aquilo, não. Mas e a alma? Aonde ela vai descansar? Com quem ela vai repousar? Você imagina 10 virgens? Todas elas eram virgem. Todas elas eram quente. Todas elas estavam indo de encontro com quem? Com o noivo. Todas elas tinham um objetivo, o noivo. Todas elas tinham lamparina. Todas elas tinham azeite na lamparina. Pode reparar o texto todinho. Mas aí o noivo atrasa. E quando o noivo vem, olha, vem o noivo. Cadê o azeite? Acabou. Eu não tenho. Me dá do teu, não tem como. Meu é meu. Seu é seu. Vai ver se compra, vai ver se arruma. Não tem mais como. O noivo entra com as 5. E as outras 5 batem na porta. Sou eu. Não conheço. Eu vou falar de mim, eu, Mauro. Imagina, anos e anos numa igreja,
anos e anos ministrando, anos e anos falando, lendo palavra, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E chega naquele grande dia, eu vi isso de Deus. Você sabe o que é isso? Chega lá, você vê Jesus, Jesus, maravilha, eu não te conheço. Você não encontra nesse livro. Teu nome é? Não está. Eu sou irmão Cenourinha. Fiquei lá 50 anos na igreja. Louvava, pregava, fazia isso, fazia aquilo outro, evangelizava, fazia missão. Seu nome é Cenourinha. Não está aqui não. Não, senhor, eu estou. Não está aqui. Era mais ou menos quando falasse assim: e aí, Satanás? Cenourinha, vem para cá, teu nome está aqui. E aí? Perdeu o melhor. Eu estou falando aqui, mas a coisa é séria. Perdeu o melhor. Perdeu a salvação. Aí o Senhor não ia fazer isso tudo, mas teve uma vez que ele se desviou. Não foi mais, foi igual Pedro, olhou para a tempestade e ficou, desviou do caminho. Desviou do caminho, se afastou do Senhor, foi fazer tudo errado. Aí Jesus veio. Cenourinha estava lá no mundo, lá no mundão, adorando outros deuses. Já foi. Anos e anos fazendo aquilo outro, para Deus, se desvia, como se diz, nos 45 minutos do segundo tempo. E aí Jesus vem, e cadê o Cenourinha? Estava no mundo. Estava adorando como a tribo de Dan e Efraim. Não tem como. Não pode dar jeitinho. Agora ele não é mais cordeiro. Ele é leão. Agora ele não é mais advogado. Ele é juiz. Tem uma história que tinha uma pessoa má que contratou um advogado. E toda vez que acontecia algum problema dele ser preso, ele conseguia com o advogado sair. Belo dia ele estava preso, ele olha lá e quem está lá? O advogado dele. Maravilha, agora meu advogado é juiz. Estou tranquilo, vou sair. Quando ele foi falar com ele, ele falou: olha, meu amado, anos atrás eu era seu advogado. Hoje, eu sou juiz. Eu bato o martelo. Antes eu te defendia, agora eu te condeno. Jesus não é mais advogado agora. Imagina, agora ele é juiz. E quando ele é juiz, ele vai abrir o livro e vai falar o que tem que fazer. À minha direita, você. Na esquerda, você. Senhor, eu fiz isso tudo? Não te conheço. Aqui. Não te conheço. Não te conheço. A mensagem é dura? A palavra de Deus é amor. A palavra de Deus é carinho. Porque se esse Deus não amasse, ele não dava uma palavra assim. Porque ele quer que você repousa com ele. Ele não faz acepção de pessoa. Então não existe uma vez salvo, sempre salvo. Ou uma pessoa condenada ao inferno. Ele sabe quem vai para lá e quem vai para cá. Isso aí ele sabe. A sabedoria dele é infinita. Isso aí não tem como. Mas ele preparar uma pessoa para ir para o inferno, ele estaria contra a palavra dele. Não faça acepção de pessoa. Aí ele vai falar assim, olha, Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque ele sabe para onde o ímpio vai. Então Deus não preparou ninguém para ir para o inferno e para o céu. A escolha é nossa. A escolha é sua, a escolha é minha. Ele poderia desistir. Eu não vou para o Madeiro, não. Não vou para o Madeiro por causa do Mauro.
não vou para uma cruz, não vou tomar açoite, não vou e acabou. Ele poderia escolher. Você vai ver que Paulo fala 3 vezes e Jesus fala o quê? A minha graça te basta. Mas Jesus fala 3 vezes com Deus, Deus não responde, porque a decisão era dele, não de Deus. A decisão era de Jesus. Se Jesus falasse, eu não vou, ele não ia, acabou. Mas ele foi por você. Ele foi por mim, mesmo não merecendo, mas ele foi. Sofreu no madeiro, bem antes do madeiro, Lucas fala, ele chorou. Saiu sangue. E eu vou me desviar desse alvo. Paulo fala de uma corrida. A corrida que Paulo fala é sobre uma salvação. Mauro não briga com A nem com B, eu estou brigando com o Mauro. O Mauro de hoje tem que ser melhor do que o Mauro de ontem. O Mauro de amanhã tem que ser melhor do que o Mauro de hoje. Essa é a briga. Eu não brigo com ninguém. Eu não disputo com ninguém aqui. Pode ter certeza disso. Eu disputo comigo. Essa é a minha corrida. Porque o meu alvo está lá. Eu passo também tempestade. Não pensa que eu não passo. Eu também passo. A minha tempestade não é melhor nem pior do que a sua. Mas eu passo. Você passa a sua, eu passo a minha. Eu também choro. Não é porque eu sou homem que eu não choro. Eu choro mesmo. Choro falando com Deus. Ninguém sabe o que eu passo. Ninguém. Pessoas podem conhecer o Mauro, mas não tem intimidade com o Mauro. A minha intimidade fica lá no meu quarto, com Deus. Nem minha mãe, nem minha irmã que está assistindo o culto. Algumas coisas ela até sabe, mas tudo da minha vida não. Fica lá comigo e com Deus. Tem minha tempestade, assim como você tem a tua. Tenho o meu alvo, tenho o meu objetivo, que é Cristo. Tenha esse objetivo também. Porque essa pelinha bonita, esse corpo bonito, esse rospinho bonito, vai ficar velho. Vai ter rugas. Vai começar a ter pelanca. É a realidade. Vai começar a entrar na idade do condor, condor aqui, condor lá, condor cá. Vai ficar ruim para todo mundo. Envelhece, apodrece. É o fim da matéria. E mas para a alma é o começo de uma nova vida. Aí eu te pergunto, com quem? Pode colocar o louvor? Através desse louvor, que é muito conhecido de uma harpa cristã, 570, se eu não me engano. Feche seus olhos, ouve o louvor, deixa Deus falar com você. Não sei o que você está passando, não sei a sua situação, não sei como é que você se encontra na vida espiritual. Mas eu sei que se você quiser alguma oração, ou se você até está vindo na igreja, mas está desviado do caminho do Senhor e deseja reconciliar com Ele, vem aqui na frente depois do, conforme estiver louvando. Pode colocar, por favor? Final o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, o destino há de ter a tua alma. Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu
Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Mas alguém precisa de oração? O pastor Flávio está aqui na frente. Então, deseja repousar sua alma com Cristo? Persevera até o fim, até a morte. E aí, naquele dia vai ouvir: bendito, bendita de meu Pai. Tudo isso foi preparado para vós. Que maravilha. Que gostoso ouvir isso. Que festeja a sua alma, vai estar lá. Perseverei, lutei, passei por tudo. E hoje eu estou aqui com Ele. Não vai ter mais choro, não vai ter mais decepções, só vai ter alegria, não vai ter mais noite. Vai morar numa cidade maravilhosa, numa cobertura. E quem, infelizmente, não tiver nesse livro, vai morar no subsolo. Vai morar num lugar ruim, queimando, ardendo, chorando, sofrendo. E de repente pensando assim: eu poderia estar lá. Estou aqui. Ouvi a palavra de Deus e não quis aceitar, não quis me reconciliar com Ele. E porventura eu saio da igreja e pum! Ninguém sabe o que vai acontecer hoje. Você sabe? Nem eu. Quantos pregadores terminam a pregação e pum, morre?
Deus leva. Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe a hora de Deus quando vai vir, Jesus quando vai vir, mas também ninguém sabe a hora quando nós iremos partir. Queremos viver 90, 100, sei lá quantos anos. Mas e se for agora? Pensa bem. Você tem uma coisa linda dentro de você. Alma. Ela é linda. Alma. Entrega ela a Deus. Todos os dias. Confessa seus pecados todos os dias. Almeja ler a palavra de Deus todos os dias. Ouvir louvores todos os dias. Se possível, fazer jejum todos os dias. Ter uma comunhão com Deus todos os dias. Porque a gente não sabe quando vem tempestade. Quando vem a tempestade para Daniel, Daniel já estava preparado. A Bíblia diz que ele orava todos os dias, 3 vezes. Ele não se preparou depois que soube do indulto, ele já estava preparado. Quando veio a tempestade, ele deu uma envergadinha aí. Voltou de novo, porque estava firme. Porque se a gente não se preparar e de repente vem uma tempestade, vem outra igual veio na vida de Jó, veio outra, uma notícia atrás da outra e pum, quebra a pessoa. E aí a pessoa acaba num momento de raiva, num momento triste, num momento ruim. Eu não quero mais saber de Deus. Eu vou chutar o balde, chuta ele com bastante pedra. E aí você vai pensar 10 vezes antes de chutar. Eu vou sair da igreja. Aí começa a sair da igreja, começa a fazer tudo errado e pum! Ou morre ou Jesus vem. E agora? Aonde vai parar essa alma? Pensa bem. Saia daqui alegre, porque Deus falou comigo e contigo. Eu sou apenas canal. Só canal. Primeiro ele fala, ele corrige, ele puxa a minha orelha, ele fala comigo, e depois ele vai falar com a da igreja. Primeira palavra sempre é para mim. Sempre. Sempre é para o pregador que está aqui. Sempre para ele. Depois para a igreja. Mas é um Deus amoroso. Um Deus zeloso. Porque se ele fala isso, ele tem cuidado de nós. Senão ele não falava. Ele deixava. Arrependei-vos. Porque é chegado aquele grande dia. Pode vir tempestade. E nós, de repente, não podemos estar preparados. E não vai dar tempo de preparar na tempestade. Pensa bem. A quem entregará a sua alma? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vai para casa diferente. Vai para casa alegre. Vai para casa feliz porque Deus falou contigo. Porque Deus cuida de você. Porque Deus te ama. Porque Deus não quer te perder, não quer me perder. Porque Deus quer a nossa alma salva. Vai feliz para casa. Vai glorificar a Deus. Porque Ele é bom. Não. Ele é muito bom. Tudo que Ele faz é muito bom. Que Deus abençoe a cada um de vocês aqui, a cada um que estiver assistindo. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Pastor Flávio. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Senhor abençoe, confirma a palavra. Vou ficar em pé. Ótima noite. Final de ano abençoado. Começo de ano abençoado. Cheio da presença de Deus. Glória, glória, glória a Ele sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Final de ano abençoado aí. Amém ou não? Glória a Deus. Começo de ano novo abençoado. Sim ou não? Aleluia. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam. E todos digam.
Com alegria, todos digam. Cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.